Hare Krishna, Dandavat Pranams. Então hoje é o dia super auspicioso de Gundicha Mandira Marjana. A limpeza, Marjana significa limpeza. A limpeza do templo de Gundicha. Isso, gente, esse templo é lá em Jagannatha Puri mesmo, né? Então, eu vou começar introduzindo para a gente poder se situar, né? O que é isso? Templo, limpeza, não estou entendendo nada, né? Às vezes pode não estar entendendo nada. Deixa eu ligar aqui o meu computador para eu acompanhar o texto aqui, que aí eu vou me lembrando. Então, tem até a foto, né? Quem quiser olhar lá na página Bhakti Yoga Pura, eu já postei no Facebook, de o próprio Mahaprabhu, o próprio Senhor Krishna, né? Limpando o templo. Então, o que está acontecendo? Vamos se situar aqui. O que está acontecendo é que Jagannatha, ele está... Lembra que ele ficou doente? Ele ficou doente e ele está 15 dias confinado, né? E ele está agradando super Lakshmi Devi, a esposa dele. Por quê? Porque ele tem um interesse, ele quer ir para Vrindavan, ele não aguenta mais, né? Essa vida de opulência. E ele quer respirar. E aí o que acontece? Amanhã ele vai conseguir isso. Amanhã ele vai sair do templo de Jagannatha Puri, do templo dele, né, onde ele costuma ficar, e ele vai em direção ao Gundicha, que, na verdade, ele vai sair de Dwarka, que é esse lugar da opulência, já estou adiantando já a conclusão, vai sair desse local de opulência, desse local de reverência, esse local em que as pessoas... esse local, não só físico, mas também de consciência, onde a maior parte das pessoas se situa, que é um relacionamento com Deus de reverência, opulência, temor. E ele, só que ele não quer saber disso. Ele não quer temor, ele não quer isso. Ele não quer reverência. Apesar da gente prestar muita reverência, né? Eu o tempo inteiro presto, eu sei que vocês também. Mas ele quer uma etiqueta Vaishnava. Então a gente precisa fazer, né? Não pode sair por aí também, agora também não vou fazer nada. Então a gente presta a etiqueta, a gente faz a etiqueta Vaishnava. Mas o que Krishna quer de verdade? Ele quer o nosso coração. E lá em Vrindavana, isso transborda, né? O sentimento de amor dos habitantes de Vrindavana transborda. E ele quer isso, esse leite transbordando, essa manteiga das gopis derramando, né? Ele quer esse tsunami de emoções. Acabei de inventar esse termo. Ele quer isso. Krishna, ele quer quente, né? Ele quer a gente quente, ele não quer a gente frio. Então ele vai lá para Vrindavana, porque é onde ele consegue ter esse aquecimento, essa troca mais profunda de amor, como a gente tem visto no Bhakti Rasayana, lendo os versos do Srimad Bhagavatam, né, com os comentários de Srila Gurudeva, que são muito profundos os sentimentos lá. Lá cada coisa, né, cada coisa, não é nem coisa, mas cada ser, cada entidade viva é dotada de consciência pura, né, e são até mais elevados que nós, né? Não são mais elevados que os Mahabhagavata, mas são mais elevados que nós. Então a gente tem visto isso. Então é isso que Krishna gosta. Então ele, na verdade, a mente dele está sempre em Vrindavana, mesmo quando ele está lá em Dwarka, porque Krishna ele é um vaqueiro em Vrindavana, mas ele também é um rei. Ele cumpre deveres reais em Dwarka. E ele é casado com 16.108 rainhas. De fato, ele se manifesta, né? Ele se manifesta simultaneamente para 16.108 rainhas, que são, diga-se de passagem, belíssimas, né? São representadas pela deusa Lakshmi, a deusa da fortuna. Só que ele gosta, né, daquelas vaqueiras que estão sempre sujas e descabeladas, sujas de poeira de Vrindavana, e estão sempre brigando com ele. As rainhas estão sempre tratando ele super bem, né? Fazendo, né, várias honrarias, mas ele quer aquelas pessoas que têm intimidade com ele. Aí você pode pensar, né, por exemplo, mesmo exemplo, um juiz que quando está na corte, né, eu lembrei de Bhaktivinoda Thakura, todo mundo respeita ele, mas ele está doido para chegar em casa e poder abraçar a esposa, os filhos, porque ele gosta mesmo dessa relação de intimidade. O verdadeiro devoto, né, ele é assim, ele não gosta dessa relação de respeito, que as pessoas prestem respeito, né? A gente não quer isso. A gente quer se relacionar
se associar em amor e afeição, né, no fluxo de Bhakti. Então assim é Krishna. Krishna, a mente dele funciona assim. Então é Krishna como Jagannatha, vocês vão entender nessa semana por que ele ganha essa forma. Né? Tem várias histórias que explicam, né, por que ele ganha essa forma. Então vai ser explicado isso ao longo da semana. Mas eu estou situando isso para vocês poderem entender o que é Vrindavana, né? Que é o lugar onde Nanda e Yashoda, onde as gopis e sakas estão esperando ansiosamente, né, por Krishna, para brincar com Krishna, né? As gopis, elas querem abraçar Krishna, e Yashoda, ela quer cuidar de Krishna, alimentar Krishna. Radharani, então, nem se fala. Então ele está desesperado para voltar, né? E aí isso vai acontecer amanhã. E aí acontece uma procissão mesmo, né? Que Jagannatha vai em direção a esse templo que se chama Gundicha Mandir, tá? E Gundicha é o nome da esposa do rei local, né? Do rei na época de Mahaprabhu, né? Hã? Gundicha recebeu o nome na época de Indradyumna, do rei Indradyumna, que Madonna vai contar amanhã, que quando Jagannatha se manifesta mesmo, os troncos de madeira se manifestam, Madonna vai contar amanhã. Então, Imardjana é a limpeza desse templo de Gundicha, né? Então, Jagannatha está indo na direção, ele vai sair amanhã, mas hoje ele está aqui, né? E hoje o que a gente faz para poder se preparar para esse festival? Né? A gente limpa o templo, literalmente, né? Limpa o templo, porque o templo ele está sujo. Geralmente o templo está sujo. Hoje aqui estava bem sujo, cheio de poeira, né? Teia de aranha. Esse templo só recebe Mimi, não dá. Krishna durante o período Tá. do teatro. Fica calma, amanhã você vai falar. Fecha aí a porta. Ele tá nervoso, porque ele quer falar, ele quer... Só que aí eu perco meu raciocínio, né? Não dá. Então, ele tá dizendo que esse templo só... Ele lembrou, né? Que esse templo, Gundicha, só recebe Jagannatha nesse período do ano. Ou seja, Jagannatha ele saiu uma vez para se banhar, teve um darsha público. O segundo vai ser agora, e é só nesse período do ano. Né? Cai sempre nesse período lunar, né? Não cai no mesmo dia, mas geralmente é junho ou julho. Então é sempre nesse período do ano. Madonna pediu para eu lembrar. Eu não lembro de todos os detalhes, gente. Eu sou mais focada na essência, né? Então, na essência da moral da história. Então, e ele é muito mais ligado em detalhes das histórias. Então, se complementa, mas aí, enfim. Então, a gente hoje está fazendo uma preparação, né? Qual é a preparação? Estava falando isso. A gente está limpando o templo. Esse templo de Gundicha, ele era limpo pelos empregados do rei, pelos súditos do rei. E aí um belo dia, a história né, a história real, que Mahaprabhu, né, a própria encarnação do Senhor, ele estava na Jagannatha Puri, ele participava dessa procissão e ele falou assim: eu quero limpar o templo. Não precisa... Né? Por quê? Porque os súditos limpavam para receber o salário. E Mahaprabhu, ele queria limpar o templo por amor. Então ele queria reunir os devotos, né? E levar a vassoura, os cântaros, né, de água. E assim ele faz. O rei amava Mahaprabhu, né? O rei queria muito. Mahaprabhu evitava o contato com o rei porque ele dizia: ele é um vishai, um desfrutador dos sentidos, eu não quero contato com ele. Mas é tudo um passatempo, porque acaba que o rei se aproxima dele, né, e se torna um discípulo dele. O rei queria muito esse contato e Mahaprabhu evitava, e nesse momento ele consegue ter, né, Mahaprabhu pede a ele: eu quero muito limpar o templo, não precisa contratar ninguém, que eu vou limpar o templo inteiro. E aí o rei fala: ok, você que manda, eu vou providenciar todas as vassouras, os cântaros, tudo que você precisa para você poder limpar o templo. E assim é feito. E o que acontece é que nesse período, nesse momento, nessa ocasião, Mahaprabhu reúne todos os seus associados, né? Gadadhara Pandita, Srinivasa, todo mundo, Ramananda, e ele distribui vassouras, né? E também cântaros, né? Aqueles potes de água, né? Que o pessoal lá na Índia leva na cabeça. E então
eles mandaram centenas, né? O rei mandou centenas de cântaros e vassouras para Chaitanya Mahaprabhu e seus companheiros, seus associados. E aí, eles num clima de kirtana, né? De dança. Então, é dito que, Gurudeva conta que, aqui está milhares, eu acredito que sejam centenas. Centenas de devotos da Bengala e da Orissa, né? De Puri, esse local de Jagannatha Puri, na Orissa, eles se reuniram, né? Num kirtana, tocando miridanga, todo mundo com as suas vassouras e com os seus potes de água foram para o templo, limpar o templo. E aí é um grande evento que acontece, né? Na verdade, tem vários detalhes maravilhosos que acontecem. Mahaprabhu ele faz questão de limpar cada espacinho do templo. Na verdade, nessa ocasião, Mahaprabhu ele está dando o exemplo do acharya perfeito, daquele que ensina pelo exemplo, né, pela prática. Então, o que ele faz? Ele está ensinando as pessoas, na verdade, como, olha só, essa é a essência, como nós devemos limpar o nosso coração. Porque esse templo que vai receber Jagannatha, somente nesse período, como Madonna lembrou, né, na verdade, é o templo do nosso coração. E o nosso coração ele precisa ser purificado, ele precisa ser limpo. O nosso coração ele está repleto de anartas, de hábitos indesejáveis, de luxúria, de ganância, de apego, né? Loucura, de ira. Vários desejos materiais brotam na nossa mente o tempo todo. Então, nosso coração está repleto dessas impurezas. E para que a gente possa receber Krishna nesse relacionamento mais íntimo, que em última instância é o que nós desejamos, mesmo que seja intelectualmente, né? Amor e devoção pelo Senhor. Quem deseja devoção pelo Senhor, deseja um relacionamento com Ele. Então, para conseguir isso, a gente passa por todas aquelas etapas do yoga devocional, né? E essa etapa de Anarata Nivriti, a gente precisa debelar essas doenças, que são esses anartas, através das práticas espirituais. E Mahaprabhu, ele está dando um exemplo de como fazer essa limpeza, né? De como é que a gente faz essa limpeza? Porque às vezes a gente não sabe. E é o que a gente está falando aqui diariamente, né? Aí entram os processos de Bhakti. Hoje eu fiz uma postagem. Eu vou fazer aqui no Facebook também, que gente, aqui é tanta rede social que às vezes até eu falei outro para uma seguidora, para quem? Acho que foi para a Andressa. Falei, até eu fico perdida com tanta rede social. Tem Facebook, eu vou postar também na páginazinha da Bhakti Yoga Diária, que eu fiz uma postagem sobre os processos de Bhakti, né? Que através desses processos, não por acaso, foi em homenagem ao dia do yoga, querendo falar da essência do yoga, eu ainda não postei sobre Jagannatha, vou postar lá no Instagram, mas de propósito, para a gente poder saber o real significado do que é yoga e como fazer para debelar esses anartas. Porque a gente sabe, eu já falei aqui das etapas, mas como que eu faço para chegar nisso, né? Como que eu faço? Então, a gente fala muito de cantar, né? De ouvir e falar. E tem outros membros, né? Fazer orações, adorar o Senhor, né? Servir ao Senhor, né? Servir o Senhor em profundo apego, ser profundamente apegado pelo Senhor, Pada Sevana, né? Archana, fazer adoração ao Senhor, Kirtana, cantar os santos nomes, pregar. Então, são através desses processos que a gente consegue debelar esses anartas. Então, não por acaso essa postagem foi feita hoje, né? Para que a gente possa se preparar e ir fazendo isso, né? E até você, quem quiser, olha lá no Instagram, até você desenvolver uma relação de profunda amizade com Krishna, onde você realmente abre o seu coração até o ponto em que você entrega o seu ser completamente, né? Atmanivedana. Você lembra os 9? Kirtana? Senão eu vou fugir do assunto. Tá lá no Instagram. Então são 9 processos de Bhakti, né? Que vai de você ouvir, cantar e lembrar até você se entregar completamente. Então é assim que a gente tem que fazer. Tá dito como a gente tem que fazer, né?
talvez se perca um pouco, que é muito livro para ler, né? Não sabe das coisas, enfim. E aí, o que eu tento fazer? Reúno as informações mais importantes e vou postando, né? Vou falando, enfim. Então, através desses 9 processos, ouvir, cantar os santos nomes, pregar, lembrar do Senhor, falar, né? Oferecer orações, fazer adoração, tudo isso a gente vai conseguir debelar. Então, esse é o processo de purificação, esse é o processo de limpeza. A gente precisa limpar o nosso coração através dessas práticas espirituais. Se a gente não faz isso, se a gente pula essa etapa de hoje, e faz todo sentido a gente observar. Você sabia, quem baixou o e-book, né? O e-book é gratuito, tá link no Instagram, acho que no Facebook não tem como botar. No Facebook tem lá na página Bhakti Yoga Diária. Uma das coisas, dos passos, né, para praticar Bhakti Yoga é o quê? Observar os dias sagrados. Então, você liga o celular e observa. Já que você não tem o texto em casa, você não sabe muito bem, as pessoas às vezes estão começando, não sabem direito como que eu vou ler, como que eu vou fazer uma praçada, enfim. Você observa, oferecendo agora nesse momento orações, ouvindo Hare Kantar, se associando com os devotos, né? Aí você está ouvindo, está falando, está lembrando, você já está praticando aqui, a gente está praticando aqui agora. Né? Eu estou mesmo ouvindo, falando, estou lembrando do que eu li, né? Então estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é isso que a gente precisa fazer. Por isso que pular essa etapa de hoje, da limpeza, como que a gente vai conseguir receber em Vrindavana, né, nesse templo de Gunditya, que está sendo limpo, né, que representa que é o nosso próprio coração. Como que a gente vai receber se a gente não fizer essa limpeza? E essa limpeza, Mahaprabhu ensina que tem que ser feita nos mínimos detalhes. Eu fui limpar lá em cima agora, né, o meu escritório, de muito tempo que não limpava. E eu tava sem óculos. Eu fui lá agora, antes de descer, eu olhei e falei, gente, cheio de poeira, não vi. E é exatamente assim que a gente faz, a gente não vê as coisas, as poeiras na nossa vida, né? Por quê? Porque o nosso olho, a gente não consegue enxergar, a gente acha que tá tudo bem e não tá, né? Tem muita sujeira, a gente precisa trabalhar, igual você vai lá, trabalha, né? Ou estuda, precisa estudar e trabalhar para esse processo também, né, para poder fazer, limpar direito, precisa enxergar. A primeira coisa você precisa ver, né? Nossa, isso aqui está muito ruim, né? Tem que limpar, está muito sujo. Segundo, como eu vou limpar? Aí você pega um cântaro de água, né? E foi muito lindo porque Mahaprabhu uma coisa que eu lembrei, né? Mahaprabhu, a primeira coisa que ele começa dando um exemplo nesse momento em que está todo mundo pegando a água e todo mundo está oferecendo, cantando Hare Krishna, uns oferecendo reverência para os outros, e um pegava a água e dava para o outro, então todo mundo sendo gentil. Esse é o processo, né? Você precisa estar em associação de uma forma amorosa, gentil. E Mahaprabhu, ele não aceitava que ninguém tocasse o pé dele, ninguém prestasse reverência a ele, porque naquele momento ele queria tocar os pés dos seus associados, então ele tocou o pé de Nityananda Prabhu. Então, tudo isso tem um simbolismo muito grande, então a gente não deve querer honra. E aí tem aquele verso, né, que eu falei ontem, onde eu falei esse verso? Acho que foi para os alunos, não estou me lembrando, acho que foi que eu gravei o podcast, que é um dos versos mais importantes, que fala sobre o método de autorrealização, que fala sobre humildade, que é Trinada Pisunitina, Tarora Pisahisnuna, Amanena Manadana, Kirtanya Sadahari. Esse verso é muito importante. Gaura Govinda fala que a gente deve colocar ele como uma guirlanda no nosso pescoço. Uma guirlanda. Esse verso fala que a gente deve ser mais humilde que uma grama, mais tolerante que quando é pisada, ela retorna para o mesmo lugar, né? Ela não fica lá, né? Eu estou sendo humilhada, nem... Ela simplesmente levanta, você pisa nela, vai lá, pisa na graminha e vê, depois ela volta para o mesmo lugar. E a árvore, a tolerância de uma árvore, porque a árvore você arranca, pega a fruta, pega a flor, né? Desfruta da sombra, as pessoas cortam os galhos das árvores nas ruas quando está muito grande, viu? Fico super com pena, por que está cortando a árvore? E, enfim, para poder ter a visão, né? E a árvore, ela não reclama, então ela é muito tolerante. Então a gente deve seguir esse exemplo e sempre oferecendo respeito a todos, sem exigir nenhum respeito em troca, nenhuma honra. A gente não pode dar carteirada
e esperar, você não está reconhecendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Então a gente não pode fazer isso. Se a pessoa isso é muito difícil, gente. Porque, lembrando, concatenando tudo, tá? Tudo isso está escrito, né, aqui no Chaitanya Charitamrita, porque o último obstáculo na nossa vida espiritual qual é? Quem sabe? Pratista, desejo por honra, desejo por fama e seguidores. E isso está presente em quase todo mundo. Todo mundo. Mesmo, às vezes, até no Madhyamadikari. Porque é dito que o Madhyamadikari, o devoto intermediário, até mesmo, até no nível de bhava, sentimentos espirituais, ainda existem anartas. Então esse é o anarta mais difícil, porque ele é muito sutil. Você olha uma pessoa, você não sabe, né? Existem algumas formas de identificar, né? Assim, às vezes é muito descarado, mas assim, você não sabe o que está dentro dela. Às vezes aquela pessoa, ela parece ser como Pundarika Vidyanidhi, muito opulento, porque ele usava belas roupas, perfumes caros, né? Foi criticado por Gadadhara Pandita, mas ele era um devoto puro. Gadadhara Pandita teve que se abrigar nele. Falou, você só vai conseguir reverter essa ofensa se você virar discípulo dele. A única forma. Então, tudo engana. Você vê uma pessoa muito arrumada, você pensa, ela quer seguidores, quer discípulos, né? Eu fico pensando nisso. Ontem eu estava pensando que eu fiz a postagem no Instagram, abrindo um jogo legal, né? Vocês sabem que eu falo mesmo. E aí eu postei uma foto de perfil que fizeram para mim, né? E aí a gente fica assim rindo, né? Uma dona fala, não sei o quê. Eu falei, olha só, eu não vou deixar de postar nada, porque vão achar que eu estou me mostrando, eu não estou nem aí. Eu quero falar mesmo para as pessoas que têm e-book, que têm site, que tem isso, tem aquilo, que eu nem me lembrei de falar em março. Então, estou nem aí. Criticam quando você faz, criticam quando você não faz. Então, às vezes, você julga que a pessoa tem pratista e ela não tem. E às vezes você olha aquela pessoa que parece ser super humilde, ela é repleta de desejos materiais. Então, não depende, né? Pratista, ela não depende do que você faz externamente, ela não depende do acha que você está, se você é um chefe de família. O Gurudev falava que ele gostava muito de se relacionar com os casados, os chefes de família. Ele falava que eles são mais humildes que os sannyasis. Isso está escrito no livro Harmonia. Eu sempre menciono essa passagem. Meus respeitosos, meus respeitos a todos os sannyasis. Também não tem nada a ver com ser sannyasi. Também não tem nada a ver com ser estudante. Tem a ver com o coração, o seu caráter, né? O seu nível de relacionamento com Krishna. Então, tudo é muito relativo. Nunca julgue nenhum Vaishnava. Então, são dois grandes obstáculos. Um é a pratista, desejo por seguidores. É muito sutil. Às vezes tá muito sutil, você não consegue nem perceber, mas você tem isso. Seguidores, assim... Pessoas que te glorifiquem. Seguidor não é você ter só discípulo. Pessoas que te glorifiquem, que te reconheçam, te deem reconhecimento, né? Que fama, né? Desejo por fama, enfim. Se for genuíno por bhakti, aí não é pratista. Mas se for para você mesmo, aí é pratista. E é difícil, né? De reconhecer. E também é difícil para a própria pessoa que tem poder debelar isso. E outra, Vaishnava parada, que é o quê? Você julgar aquela pessoa. Às vezes você pensa que ela tem um negócio que ela não tem. Às vezes você fala, essa pessoa aí, ela está se mostrando, essa pessoa aí é um falso guru, essa pessoa é não sei quem, na verdade não é nada daquilo, e você está cometendo Vaishnava parada, que é super complicado de você reverter a situação. Então sempre respeite todos os Vaishnavas. Então esses são os dois principais obstáculos. E no nosso coração, né? Ofensas e pratista, desejos, né? Desejos por fama, reconhecimento. Em qualquer nível que você esteja. Você quer ser reconhecido na sua casa, na sua família, pelo seu marido, isso é pratista. Se você quer alguma coisa para você mesmo, isso é pratista. E todos nós temos um pouco disso. Difícil dizer alguém que não tenha. Não tem. Só quando você chega lá no nível, né, mais elevado, que aí você via lá a Srila Prabhupada brilhando como uma estrela, né? Mas não tem pratista. Não tem pratista. Esses devotos puros, eles não têm nenhum desejo para si mesmos. Eles querem que Bhakti voe para o mundo inteiro, né? Então, assim, querem mais e mais e mais e mais. E eles colocam a imagem deles mesmo, né? O perfil Srila Prabhupada e Srila Gurudeva era botar a cara mesmo, né?
que me atrai, assim, às vezes é difícil, né? Mas já foi muito difícil para mim, mas era o perfil deles, né? Bhaktivinoda Thakura também não tinha celular na época, mas enfim, falando de então Pratista e Vaishnava Parada, esses são os principais obstáculos, né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Então esse é o processo de limpar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está num dia em que a gente está limpando o coração. Para limpar a gente precisa identificar o que tem. Qual anarta que eu tenho no meu coração? Eu tenho Pratista? Tenho. Eu tenho... Cometi alguma ofensa? Cometi. Né? Então, pensei mal de um Vaishnava? Pensei. Então, eu preciso dar um jeito de consertar isso. Eu preciso dar um jeito, porque o desânimo, né, vem disso. O desânimo, você não conseguir fazer as práticas espirituais, você se afastar dos devotos, tudo isso vem principalmente Vaishnava Parada, ofensas aos Vaishnavas. Então é como um diagnóstico, né? A gente precisa identificar. E esse é o processo de debelar essas doenças e voltar a ter gosto, né? Ou passar a ter gosto pela prática espiritual e fazer, né? Então, isso tudo tem a ver com o dia de hoje. Mahaprabhu, ele limpava cada cantinho. É dito, né? Descrito no Chaitanya Charitamrita, quem não conhece, a gente está lendo Chaitanya Bhagavata, mas tem essa escritura também aqui que é muito conhecida, que é o Chaitanya Charitamrita, que também é um evangelho, né, do Senhor Chaitanya, fala sobre a vida dele, assim como Chaitanya Bhagavata. Gente, esqueci o que eu estava falando. Não quero citar verso, não. Não, aí eu ia falar... que Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada comenta que ele limpava em todos os cantos, né, as teias de aranhas, ele limpou o teto. Quem é que limpa teto, né? É difícil aqui, assim. Mas Mahaprabhu, ele minuciosamente, né, ele, dando exemplo para os devotos, ele minuciosamente limpava o templo. Ele limpou a Sirhasana da deidade. Aliás, hoje a gente trocou as deidades, né, que estavam há muito tempo sem ser trocadas, e ele limpava inclusive a parte de fora do templo. Hoje também a gente, Madonna limpou, porque teve pessoa aqui limpando o jardim, aí ele vai lá e limpa depois. E então, limpar a parte de fora, para quê? Para que depois que você limpa a parte de dentro, não entre a sujeira novamente, a poeira do lado de fora. Para que não venha, você tem que cultivar essa limpeza, tem que manter para poder ficar limpo, né? Se você não limpar sempre, por quê? É uma coisa importante, não é só hoje que a gente deve fazer essa limpeza, tá? Esse é um exemplo de como a gente deve fazer, né, essa manutenção. A gente tem que fazer uma manutenção. Quando você tem uma faxineira, né, ela não vai lá toda semana, ou de 15 dias, se você não faz essa manutenção, fica tudo podre de novo, fica tudo imundo. Então você tem que fazer essa manutenção, limpar. Então assim somos nós. Não adianta você cantar um dia o santo nome e no dia seguinte você não canta, na semana você não canta, na outra semana você canta uma vez, na outra você não canta. Você tem que cantar todo dia, todo dia. Você tem que pensar em Krishna todo dia, lembrar todo dia, ler um verso todo dia, ler as escrituras. Você precisa se associar todo dia, ouvir Harikata todo dia. Honrar Mahaprasada todo dia. Um dia você honra, outro dia você não honra. Um dia você oferece, outro dia você não oferece. Essa é a Bhajana Kriya, né? Nas etapas. Desculpa, estou tentando concatenar tudo. É aquela etapa do processo devocional instável, né? Tem Bhajana estável e Bhajana instável. Esse Bhajana instável é nesse momento de debelar os anartas. Então a gente precisa desenvolver isso, limpar e manter, limpar e manter, limpar e manter. Purifica com as práticas espirituais, com as práticas devocionais, né? E mantém, que não adianta você fazer só a limpeza de hoje. Então, esse é o significado mais profundo do dia de hoje. Esse é o significado mais profundo do dia de hoje que eu queria trazer, quero e trouxe para vocês. Tá? Então, lembra disso, essa limpeza, como ela deve ser feita, e ela tem que ser feita sempre. E Mahaprabhu, ele limpava cada detalhe, limpou a Sirhasana de Jagannatha, ele depois botou de volta, limpou o teto, limpou a parte de fora, e limpava cada... E, gente, o templo de Gunditya é um lugar imenso, né? Até tem uma parte, não sei quantos metros tem,
mas é um negócio grande. Eu vi aqui em algum dos livros a medida e é bem grande. Então, assim, foram muitos devotos limpando. E tem um outro detalhe que eu já falei o significado. Mahaprabhu, depois que acabou tudo, né, ele jogou água, ele não só limpou, não varreu só não, ele jogou água, ele purificou mesmo. Quando acabou tudo, ele fez tudo de novo. Que é isso que eu estou falando. Não adianta você fazer só uma vez. Então ele ensinou, ele foi ensinando as pessoas que estavam ali junto com ele, limpando o templo, como que se limpa de verdade um templo. Como que se limpa o coração. Limpando cada cantinho, né? Limpando da forma correta, sem ficar deixando poeira. Você tem que ter a visão do que está sujo e limpando sempre, mais de uma vez. Olha, até estou me dando uns insights aqui agora, que nem eu sabia que eu ia falar isso. Mas é assim, Prabhupada fala isso no Chaitanya Charitamrita, no comentário muito lindo. Depois eu posso ver aqui para vocês qual é. É no Madhya Lila, volume 2. Tem uma parte só do Gundit Madhya falando nisso. Uma parte desse livro muito linda. E aqui o Gurudeva conta as histórias belíssimas de amor, né, de tantas coisas que vão acontecer. Então é isso, gente. Essa é a limpeza, né, verdadeira do coração. E aí eu citei o verso, 2 versos que a gente precisa se lembrar muito. E aí eu falei os 2 grandes impedimentos, anartas, Vaishnava parada, ofensas Vaishnavas e quando você agride, quando você ofende, quando você pensa mal, quando você julga, tudo isso é ofensa, tá? Ofensa é de vários níveis. Tem histórias sobre ofensas que não dá pra contar agora, né? Nunca, incríveis. Mas que você nem imagina que está cometendo ofensa e você está. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Não fica desesperado, mas tem que tomar cuidado. E se vou citar 2 versos. Tem um verso que fala sobre humildade, tolerância, né? Você não desejar respeito, ser mais tolerante que uma árvore, mais humilde que uma grama. E o segundo verso que a gente precisa se lembrar, que é Anubilasa Tasunyan, Ganakarmadya Navritan, Nanukulena Krishnanam, Shilanam, Bhaktiru Tamal. Olha, eu não sei muitos versos, eu acho que eu só sei esses 2 versos, porque são os versos mais importantes. Esse fala de Bhakti pura. O que é Bhakti pura? Bhakti pura é Bhakti pura, não é misturada. Bhakti pura é devoção pura, é devoção imaculada, né? Ela é totalmente desprovida de jnana, de conhecimento especulativo, de você ficar com indagações e falando coisas, né? Quando na verdade você deveria estar buscando conhecimento transcendental das escrituras sagradas que versam sobre Bhakti. Então, jnana nesse sentido seco, desejo por liberação é um anarta, né? Fundir-se no Brahman é um anarta, desejar isso. Então, jnana nesse sentido é um obstáculo. Nesse verso é falado isso. Yoga no sentido não é você fazer um exercício para o seu corpo, isso aí tudo bem, mas você desejar liberação, você desejar poderes místicos, você achar que o processo de asanas e pranayamas vai te libertar de alguma coisa, você ficar focando nisso, outro obstáculo, outro anarta, né? E atividades fruitivas, você desejar o resultado das suas atividades, né? Eu quero desfrutar do fruto desse trabalho. Isso é um outro obstáculo. Então, Bhakti, ela é desprovida de karma, de jnana e de yoga, tapasya, austeridades. Bhakti é desprovida de tudo isso. Mas, né, umas técnicazinhas aí que eu aprendi, Bhakti é desprovida de tudo isso. Então, Bhakti pura, né, ela é feita, ela é realizada, executada, quando é desprovida de todos esses interesses pessoais e quando tudo que você faz, né, através do seu corpo, seus sentidos, da sua mente e das suas palavras, tudo é feito para a satisfação do Senhor. Aí o coração está puro, ó, já deu a conclusão. Então, isso é Bhakti pura, mas a gente precisa praticar Bhakti pura. Não vai ficar procurando, eu vou aqui, vou acolá, vou fazer uma mandinga, eu vou, né?
pode dar psicóloga, gente, não vou defender a minha profissão de origem. Mas não fica indo em vários lugares, né? Você precisa ter fé unidirecionada. Bhakti Devi, né? Bhakti Devi consegue de tudo. Não precisa ficar procurando um monte de coisa, chá, daime, isso, aquilo. Que me perdoem, mas não precisa. Não precisa e não é favorável. Tudo isso atrapalha, tudo isso destrói Bhakti, né? Bhakti é através do cantar de santos nomes. Ah, mas eu preciso de uma vida saudável, do Ayurveda, do Pranayama. Você pode fazer tudo isso se você tiver com um problema físico, mas não é Bhakti. Você precisa saber, isso não é Bhakti, isso não é devoção. Ah, mas eu estou escutando sobre palestras dos Vedas que falam sobre várias coisas, mas não é Bhakti pura, não é devoção. Então, se você quer o remédio, se você quer a limpeza, essa é a conclusão. A limpeza, a purificação do coração é quando você, de fato, pratica e vive e é Bhakti pura, né? Quando você realmente personifica Bhakti Devi e você vive para a satisfação do Senhor. Tudo que você faz, né, é para a satisfação do Senhor. Qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer olhar, né? E isso também é muito raro, né? Isso é no nível máximo, mas a gente tem que se espelhar no nível máximo, seguir com aquela meta em mente e fazer o processo. Então, essa é a conclusão dessa aula, né? A gente precisa realmente ter esses 2 versos em mente. Depois, se quiser, eu boto aí nos comentários, boto lá no Instagram. Esses versos são muito... Quem é do curso tem esse verso, que foi gravado semana passada, esses 2 versos, por coincidência. Eu não sabia que eu ia falar sobre isso hoje. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, tá bom? Então, essa é a essência. E esse templo está sendo preparado de forma muito doce e amorosa por Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é o exemplo do próprio Acharya, do próprio devoto puro, né? Que ensina pelo exemplo, e assim a gente deve ser. A gente não deve ficar falando, a gente deve agir, né? A gente consegue ensinar muito mais uma pessoa na prática, né? Com o nosso comportamento, com o controle da nossa mente, dos sentidos. A gente consegue ensinar muito mais com silêncio, né? Com o nosso comportamento coerente, do que com você ficar falando, faz isso, faz aquilo, a pessoa nem escuta e ela não faz. Eu tenho essa experiência que eu adoro falar e não adianta nada. A pessoa passa a fazer quando você realmente reflete, né, essa beleza de Bhakti, né, no seu próprio comportamento, na sua própria postura, na sua própria coerência, nas coisas que você fala, na maneira como você se comporta, como você trata as pessoas, né, como você se posiciona, né, e é dessa maneira. Então, Mahaprabhu, ele é o exemplo perfeito do Acharya. Ele dá essa instrução pra gente, né, de como a gente faz para purificar, e nesse dia de hoje nós devemos fazer de verdade, assim, orar, ó Senhor, por favor, purifique o meu coração, né? Se você não pode fazer uma faxina na sua casa, faz agora essa faxina na sua mente, sei lá, faz a faxina no seu computador, uma faxina no seu celular, uma faxina dessas coisas que estão desesperadamente, né, inundando a sua mente, esses pensamentos de preocupação, de angústia, de ansiedade, tudo isso precisa ser faxinado, né? Nossa mente precisa de faxina. Então faça essa faxina. Se você tem um quarto que está todo bagunçado, a mente fica desorganizada, então arruma o seu quarto, arruma o seu escritório, limpa algum lugar da sua casa, limpa a sua cozinha, joga fora alguma coisa que você sabe que tem que jogar, mas está adiando, né? E vai fazendo isso, o seu ato externo, uma conexão com essa limpeza interna, né? Da sua mente e do seu coração, para que amanhã a gente possa começar a nossa procissão, né? Que na verdade quem vai fazer a procissão de Jagannatha é o Krishna, em direção ao nosso coração. Se ele visualizar, ele está fazendo a limpeza, né? Ela está limpando, né? Ela realmente está fazendo, se movimentando, se mexendo, ela está limpando o coração dela, a casa, a cozinha, o banheiro, né? Algum lugar que está sujo, porque ela quer, ou ele quer, a minha chegada. E amanhã ele vai começar a caminhar, né, de Dwarka em direção a Vrindavana. E é muito lindo, gente. Muito lindo. Em direção ao Gunditya Marjana,
né? Lá em Jagannatha Puri, que representa Vrindavana. Então façam a limpeza no dia de hoje, é muito importante. Hoje é um dia para orar, para a gente se purificar, para a gente cantar os santos nomes, para a gente meditar em tudo que precisa ser limpo, tudo que precisa ser jogado fora, transformado, mexido. Hoje é esse dia, para que a gente amanhã possa já começar a receber essa chegada, né? A gente começar a vislumbrar Krishna caminhando na nossa direção. A gente vai fazer esse processo de purificação. Não esqueça que esse processo tem que ser feito todo dia, não é só hoje. Mas hoje é especial, tem uma potência muito grande para a gente fazer isso. Jai Shri Gundicha Marjana Ki Jai. Jai Jagannatha